Antigamente, o gerenciamento era designado ao comando e controle, como, por exemplo, as formas mais antigas de organização humana, a igreja e as forças armadas. Mas com a chegada do mundo digital, a velha abordagem de gestão tornou-se absoluta. Então, qual é o novo jeito de pensar e gerenciar nessa nova era? É exatamente isso que o livro Amazon mostra. Como funciona o sistema Amazon voltando para reinventar o gerenciamento na era digital e como escolher os ingredientes valiosos e a inspiração para seu próprio caminho nessa área. Jeff Bezos, fundador da Amazon, sempre se destacou por seu olhar visionário e atentou-se ao crescimento exponencial da internet, o que o levou a se tornar um dos homens mais ricos do mundo atualmente. O sucesso se dá pela reinvenção do sistema de gerenciamento usando ferramentas que se tornaram viáveis na era digital, e a que Bezos nos mostra e ensina em seu livro. A gestão da Amazon é composta em 6 fundamentos, os quais vamos nos aprofundar nos próximos slides. Negócio obcecado. No fundamento 1, podemos contar com o modelo de negócio obcecado pelo cliente. Esse fundamento, resumidamente, deixa o cliente como o ativo mais importante da empresa, sendo um ciclo onde o cliente tem mais satisfação e fidelidade, e, por consequência, o aumento das vendas tendo mais fluxo de dinheiro para investir na qualidade para o cliente. Mas ele leva em consideração alguns pontos, sendo eles: criar para o cliente. Sempre um cliente estará divinamente insatisfeito, como já dizia Bezos. E, portanto, essa insatisfação deveria ser transformada em combustível para a máquina de invenção da Amazon. E assim é possível revolucionar a maneira como os clientes compram e interagem. Pensamento de longo prazo baseia-se na filosofia de escala e velocidade. Escala. Ao aumentar a escala de produção, as despesas fixas são divididas entre mais unidade, o que reduz o custo unitário e leva a uma redução de preços adicionais. Velocidade. Tomadas de decisões rápidas e movimentos iniciais. Já no fundamento 2, contamos com o aumento contínuo do nível de exigência do talento. Segundo Jeff, suas pessoas são sua empresa. Portanto, recrutar o talento certo dentro de um contexto, situação e organização específica deve ser de extrema importância. E existem 2 tipos de pessoas que possuem o senso de merecimento. The Builder são as pessoas curiosas, exploradoras e inventoras, sendo uma peça importante para a máquina de invenções. E o The Owner, pessoas que pensam a longo termo e o resultado de uma verdadeira propriedade. Esses agem em nome da empresa inteira e as duas devem ser mentalmente fortes para sobreviver a desconfortos quando for preciso a processos exaustantes e principalmente desafios. Para recrutar essas pessoas, é necessário estabelecer um alto padrão de contratação e essas são feitas com um elevador de patamar, os quais avaliam o cumprimento de padrões constantes e mesmo após a seleção é encarregado a rastrear o desempenho do candidato. Além disso, tem a autoseleção, onde cada um avalia suas próprias personalidades, preferências e competências. E para manter, a resposta é o ambiente. O ambiente da Amazon é um lugar onde os construtores têm liberdade de tentar e unir-se sem necessariamente seguir um padrão, além de oferecer oportunidades de crescimento e empreendedorismo, gerando uma elevação contínua do patamar. O fundamento 3 é o sistema movido por dados e métricas gerados por inteligência artificial. Então, para que aquelas tarefas de rotina e questões burocráticas sejam isentas a serem tratadas todos os dias e, consequentemente, terem perda de tempo, é utilizado no seu sistema de gestão a inteligência artificial, e assim Bezos segue algumas linhas de raciocínio. Dentro delas estão dados detalhados e métricas. Então, para Bezos, um sistema de dados detalhados e métricas torna-se fundamental para a Amazon. Com a presença da inteligência artificial, é possível uma coleta de informação em tempo real para a otimização do sistema, contando com controle, análise e transparência de dados, fazendo assim com que seja capaz de manter um bom gerenciamento e funcionamento sempre em busca da melhoria. E também tem a precificação. A fim de lucro e funcionalidade, movidos pela inteligência artificial, também é possível a utilização de bots de precificação, que analisam e ajustam os valores de concorrentes com o intuito de se adequarem ao valor mais baixo que encontrar, proporcionando uma elevação constante do sistema e também eficiência de atividades rotineiras. O fundamento 4 é a máquina de invenções inovadoras. Para Bezos, a inovação é uma motivação implacável, portanto é necessária a dominação de habilidades e metodologias.
Dentro dessas metodologias e habilidades estão ousando aprender novas habilidades, ousando acabar com seu próprio negócio, ou seja, abraçar a inovação mesmo que acabe com o negócio seu já existente, para ganhar uma posição de liderança. Ousando fracassar, ou seja, usar o fracasso como uma parte necessária e integral de invenção por colher aprendizados e alavancar a experiência aos desenvolvedores, assegurando o desenvolvimento de outras ideias. A paciência, a construção de um time, então foi definida entre 6 e 10 pessoas o tamanho ideal para que todos possam trabalhar em conjunto, mas ao mesmo tempo haja diversidade de ideias e habilidade. É importante também que todos os membros sejam interfuncionais, além da imersão total de cada um, com tempo integral e localização compartilhada. E reforce a prestação de contas de ponta a ponta, ou seja, todos os membros da equipe são responsáveis pelo sucesso e fracasso. No tópico 5, iremos falar sobre decisões em alta velocidade e de alta qualidade. Na maioria das empresas pré-digitais, a tomada de decisão é lenta, sendo não apenas baixa velocidade, mas também baixa qualidade. Isso porque na configuração tradicional, poucas pessoas tinham o poder de tomar decisões e fazer escolhas, e com um processo no qual se caracterizava por longas camadas de aprovação, política intensiva entre departamentos e extenso jogo do sistema por todos e falta de transparência de dados. Porém, para acomodar-se ao mercado global e à sua necessidade, a Amazon criou um novo sistema de tomada de decisões, o qual atinge 3 objetivos: velocidade, qualidade e escala ao mesmo tempo. Nesse sistema, a decisão é dividida em 2 tipos. Temos a decisão do tipo 2, onde a velocidade importa. Refere-se a decisões nas quais são modificáveis ou reversíveis, e assim a velocidade deve estar como prioridade. Onde temos as seguintes características: de não tomar todas as decisões sozinho. Essas devem ser feitas rapidamente por indivíduos de alto julgamento ou pequenos grupos, sendo necessário extremo cuidado na escolha de quem delegar a esse posto. Devendo digitalizar decisões de rotina baseadas em matemática. Hoje, com a disponibilização de grandes quantidades de dados, históricos sobre pedidos de clientes, volatilidade sazonal e velocidade de reabastecimento de fornecedores, e todas as análises e ferramentas de previsão baseadas em IA, permite que muitas decisões sofisticadas, porém operacionais de rotina, possam ser digitalizadas. E essas decisões devem ir de sequencial para aprovação paralela, que é quando múltiplas funções tiverem que ser envolvidas. Você pode transformar o processo sequencial em um processo paralelo, aumentando a velocidade da decisão. Isso porque é formado por uma equipe multifuncional, composta por pessoal de áreas e com funções diferentes. Essas pessoas podem ser tanto de serviços internos quanto fornecedores externos. Com uma efetiva discussão em grupo, com todos os fatos, análise e perspectivas relevantes e disponíveis, é efetivamente considerado e efetivamente decidido. Outras características das decisões de tipo 2 são não esperar por informações. Durante a guerra, onde o tempo é ainda mais crítico, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e general 4 estrelas aposentado Colin Powell defendeu uma regra 40-70. Se você tiver menos de 40% das informações, não deve tomar uma decisão. Mas se esperar até os 70%, já esperou demais. Quando a informação estiver na faixa de 40 a 70, siga seu instinto. Bezos trouxe essa ideia para os negócios e usou a regra 70-90. Além disso, de qualquer forma, você precisa ser bom em reconhecer e corrigir rapidamente más decisões. Se você for bom em corrigir durante o curso, estar errado custará menos caro. Além disso, deve-se deixar o proprietário das métricas fazer a chamada. Na Amazon, cada operação possui um conjunto de métricas com garantia de excelência operacional e cada uma possui seu próprio proprietário. Dessa forma, o proprietário da métrica é o único ponto de responsabilidade, tendo acesso total a todos os dados e análises relevantes, não sendo mais prejudicado por informações parciais. E o proprietário tem autorização clara para tomar iniciativas corretivas, com no máximo um nível de aprovação. Então não há mais peso na tomada de decisão. Com essa transparência de dados, responsabilidade clara e liberdade capacita o proprietário das métricas a identificar falhas mais rapidamente, chegando ao fundo do problema mais rápido e tomar a decisão certa mais rápido. Também existem as decisões do tipo 1. Esse tipo de decisão se refere a decisões com consequências em demais setores e que são irreversíveis. Elas devem seguir um processo rigoroso com metodologia, cuidado, calmo, com uma boa deliberação e consulta para garantir a qualidade. Mas quem deve se responsabilizar? Para Bezos, a resposta é clara, ele próprio. Como esclareceu em uma entrevista, como executivo sênior,
Você é pago para tomar um pequeno número de decisões de alta qualidade. Seu trabalho não é tomar milhares de decisões. São palavras do próprio Bezos. Mas como garantir alta qualidade e velocidade para essas decisões? Bom, você deve achar a melhor verdade. Mesmo parecendo óbvio, é um grande desafio para organizações tradicionais, geralmente caracterizadas por uma hierarquia rígida, gerenciamento pelo medo e um modus operandi de comando e controle, como consequência do inevitável atraso. A distorção e manipulação acabam afastando as tomadas de decisões da verdade. Você deve também imaginar a possível mudança. Usar uma perspectiva do futuro é fundamental segundo Bezos. Portanto, é necessária a prática do pensamento de como as coisas vão mudar, avançar e quais são as estratégias para isso acontecer. E deve ter também pensamento de grupo de combate. A fraqueza humana inerente à tomada de decisões e os vieses e erros de julgamentos subsequentes é reconhecida por Bezos. Assim, ele coloca grande ênfase na luta contra a conformidade, desafiando o pensamento de grupo e resistindo à importância superestimada da harmonia. Ele acredita que uma discussão de qualidade seria aquela que apresenta novas ideias, perspectivas diferentes e pensamentos disruptivos. Para esse tipo de decisão, também devemos minimizar o arrependimento. Ao enfrentar decisões definidas como de alto risco e enorme incerteza, Bezos recorre à estrutura de minimização de arrependimento. É explicado que suas melhores decisões são e foram tomadas com intuição, coração, coragem e sem análise. Considera-se também que a maioria dos arrependimentos são atos de omissão, que não foi ao menos tentado ou percorrido. E há também a teoria discordo e compromisso. Na maioria das empresas funcionais organizadas, as decisões críticas são tomadas pelos líderes. Esses raramente têm uma imagem integrada do grupo. Sua decisão é tomada em consensos que geralmente são inadequados em qualidade e velocidade. Assim como uma maneira de reverter esse quadro, Bezos sugeriu a frase discordar e comprometer-se. Após os fatos serem considerados e todas as opiniões expressas e existir uma convicção em uma direção específica, mesmo sem o consenso, é útil dizer que há uma discordância, mas será que dá para apostar nessa decisão? Se comprometer da mesma maneira. Mas e se der errado? Bom, use o erro ao seu favor. É necessário usar o erro ao seu favor e sempre ter certeza de que uma lição foi bem aprendida. A arma secreta para isso é considerar as entradas, ou seja, as análises do processo, além da extrema importância do ajuste no meio do curso. Com isso, devemos aumentar a boa tomada de decisões. Fazer escolhas de alta velocidade e alta qualidade é de extrema importância para seus negócios. Para isso acontecer, todos devem seguir os mesmos princípios e metodologias. Com isso, devemos cristalizar princípios consistentes. Bezos, em sua primeira carta aos acionistas, compartilhou sua abordagem fundamental de gerenciamento, consistente com sua filosofia de investimento. Elas são foco incansável em nossos clientes, investimento em decisões de longo prazo, medição dos problemas e eficácia dos investimentos analiticamente, aprendendo tanto com o sucesso quanto os fracassos, tomada de decisões de investimentos ousadas e não tímidas, as quais é visto uma probabilidade suficiente de obter vantagens de liderança em mercado. Entre otimizar a aparência de nossa contabilidade, GAAP, e maximizar o valor presente dos fluxos de caixas futuros, escolhemos o fluxo de caixa. Compartilhamento de processos de pensamento estratégico quando tomadas escolhas ousadas, para que a variação por si mesmo de tomada de decisões. Importância de reforçar continuamente uma cultura consciente dos custos, especialmente em um negócio que incorre em perdas líquidas. Equilibrar do foco no crescimento com ênfase na rentabilidade a longo prazo e na gestão do capital priorizando o crescimento. Contratação e retenção focada em funcionários versáteis e talentosos. Esse conjunto de princípios é transparente e amplamente compartilhado para todos os futuros e atuais funcionários, para que cada um deles entenda a lógica de tomada de decisões e seja capaz de tomá-la corretamente quando necessário. E por último, temos o método Six Page. A partir do dia 9 de junho de 2004, a Amazon iniciou um sistema contra os bullet points e utilizou um novo sistema conhecido como Six Page Narratives. Essa decisão foi tomada com o objetivo de buscar um texto narrativo bem estruturado, e não apenas texto. Foi levado em consideração a transmissão de uma melhor compreensão do que é mais importante e de como as coisas estão relacionadas.
Como Bezos observou em uma entrevista de 2012 com Charlie Rose, quando você precisa escrever suas ideias em frases e parágrafos completos, isso força uma clareza de pensamento mais profunda. Assim, as reuniões da Amazon são começadas com a leitura desse memorando, sendo uma maneira muito eficaz de garantir que todos tenham uma visão completa e estejam bem equipados para uma discussão de alta qualidade, posteriormente terminando com decisões claras e ações específicas. Sendo assim, a tomada de decisão é sobre fazer escolhas. Como empresa, para garantir escolhas concertadas e consistentes em toda a organização, você precisa cristalizar seus próprios princípios e construir uma cultura corporativa correspondente para reforçá-la. Ninguém negará a importância da cultura certa. Agora vamos falar do fundamento 6, a cultura do eterno dia 1. No estágio inicial de uma empresa, a organização funciona com velocidade, agilidade e uma mentalidade de tolerância ao risco. E com o aumento do negócio, começa a ter mais complexidade e, junto, acabam indo em contrapartida a todo esse processo. A cultura do eterno dia 1, isto é, uma cultura correspondente corporativa, reforça um crescimento contínuo dessa qualidade. Para Bezos, a entropia, indicador de desordem, precisa ser supervisionada e isso foi criada a lei do aumento de entropia da Amazon. O dia 2 não é uma opção, pois para Bezos gera um sentimento de êxtase seguido por irrelevância e declínio. Para Bezos, a entropia, indicador de desordem, precisa ser supervisionada e com isso foi criada a lei do aumento de entropia da Amazon. O dia 2 não é uma opção, pois para Bezos gera um sentimento de êxtase seguido por irrelevância e declínio, tanto para a empresa quanto para o sistema. Insatisfação divina é classificada como a insatisfação do cliente, fazendo com que a Amazon esteja à frente das expectativas e assim continue com o pensamento do dia 1. E como se proteger do dia 2? Bezos defende a estratégia do dia 1 e compartilha informações para que possam se proteger do dia 2, com os seguintes tópicos: obsessão verdadeira pelo cliente, resistência a aproximações, acolhimento de tendências externas, tomada de decisões de alta velocidade, lutar contra a complacência, matar a burocracia, controlar o orçamento, foco nos funcionários diretos, simplificações de processos e a apropriação de fraquezas. E como criar a cultura do eterno dia 1? E como criar uma cultura do eterno dia 1? Primeiramente, a operacionalização da cultura conta com 14 princípios de liderança, ditados por Bezos. São eles a obsessão pelo cliente, propriedade, invente e simplifique, esteja certo, aprenda e tenha curiosidade, contrate e desenvolva os melhores, insista nos padrões mais altos, pense grande, viés para ação, frugalidade, ganhe confiança, mergulhe fundo, tenha firmeza, discorde e se comprometa e entregue resultados. Em segundo lugar, a criação de mecanismos de imposição, como ler os tópicos proporciona a capacidade de ter um melhor feedback constante e serve como um guia para a organização do dia após dia.